Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa segunda aula, Estrutura Sequencial em C, da nossa unidade 3, Estrutura Sequencial, do curso Fundamentos de Programação em C. Na aula de hoje nós vamos estudar como implementar uma estrutura sequencial na linguagem C. Então vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Bom, como é que é uma estrutura mínima de um programa em C? A estrutura sequencial de um programa em C. Bom, todo programa em C começa com uma função principal que a gente chama de função main. Não precisa saber o que é função agora, a gente vai definir função no final do curso. Mas é a parte principal de um programa em C, tá? Por isso que ela tem o nome main. Antes do main tem um void. Esse void significa que essa função principal não tem parâmetro de retorno. Eu também não defini o que é um parâmetro de retorno. A gente só vai definir quando a gente estiver estudando funções lá no final da disciplina. E esses parênteses significam que essa função não tem parâmetros de entrada. Também não falei, não defini o que é parâmetro de entrada. A gente só vai definir isso quando a gente estiver estudando funções. Então, por enquanto, aceite no ato de fé e caridade que todo programa em C começa com void main, abre parênteses, fecha parênteses, tá? É o corpo principal do programa em C, começa aqui. E ele é delimitado pelas chaves. Então, abre chave, fecha chave. Entre as chaves que definem o bloco principal de um programa em C, nós vamos ter os comandos. E antes do void main, eu tenho a inclusão das bibliotecas que eu vou precisar usar. Então eu uso esse comando include para incluir bibliotecas que nós vamos precisar usar. O que é uma biblioteca, professor? Uma biblioteca nada mais é do que um conjunto de funções, ou seja, já que eu não defini o que é funções, de pedaços de código que já estão prontos, que foram implementados por alguém, que são úteis e que eu vou incorporar no meu programa para poder usar. Beleza? Para não ter que implementar do zero. Então isso é uma biblioteca, é um conjunto de código que faz funções em geral recorrentes, difíceis e que eu vou programar mais rápido se eu reusar esse código, tá? Isso é uma biblioteca. Ok, então a estrutura de um programa em C segue essa lógica. Eu primeiro começo com o include, com a inclusão das bibliotecas, né? Include com o comando include, e aí eu vou incluindo as bibliotecas. Depois void main, parênteses, abre parênteses, fecha parênteses. O corpo principal, né, dessa função main começa com abre chave e termina com fecha chave. E aqui dentro eu tenho o bloco de comandos, uma sequência de comandos quaisquer. Próximo passo que eu preciso aprender em C é como declarar variáveis. Nós já aprendemos a fazer isso em Portugal. Agora vamos aprender como é que eu declaro variáveis em C. Em C, as variáveis são declaradas após a especificação dos seus tipos. Então, eu não sei se vocês lembram, mas em Portugal a gente colocava declare x inteiro. A gente colocava primeiro o nome da variável e depois o tipo. Em C é o contrário. Primeiro eu coloco o tipo e depois o nome da variável. Vamos já ver um exemplo. A linguagem C não possui tipo específico para representar valores lógicos ou booleanos. Isso é importante, uma característica da linguagem C. Ah, professor, então C não tem o tipo lógico e booleano. Não, nós já discutimos isso quando a gente conversou sobre tipos de dados em C. Então, como é que C representa valores lógicos? A linguagem C, ela considera como verdadeiro qualquer valor diferente de zero. Então, qualquer inteiro diferente de zero, para C, é verdadeiro. E o zero representa o falso. Já comentamos isso também lá na aula de tipos de dados em C. Outra observação importante é que a linguagem C não possui um tipo de dados específicos para armazenar cadeias de caracteres ou strings. Então, se você precisar trabalhar com cadeias de caracteres, você vai criar um vetor de caracteres de uma coleção de valores do tipo char. Também não definiu o que é vetor. Não se desespere, não se preocupe agora. Na aula de vetor a gente vai discutir direitinho o que é um vetor, como criar, como usar. Beleza? Essas são as recomendações principais sobre variáveis em C. Então vamos para um exemplo, como é que eu declaro variáveis em C.
no meu programa, né? Tudo começa com o include das bibliotecas que eu vou usar. Então, estou incluindo essa biblioteca stdio, que é uma biblioteca com várias funções, código pronto para leitura e saída de dados. Por enquanto, isso é o suficiente para a gente. Estou incluindo também essa stdlib.h, também para entrada e saída de dados. Por enquanto, aceito no ato de fé e caridade que eu vou precisar usar essas duas bibliotecas. Meu programa principal, né, a parte principal do meu programa, que é a função main. Veja que nesse exemplo eu estou usando int aqui ao invés de void. Também pode ser, tá? Um exemplo diferente do anterior, mas não está errado. Só está dizendo que agora essa função main, ela retorna um valor inteiro. E esse void aqui também está diferente do exemplo anterior, observe. Antes eu tinha abre parênteses, fecha parênteses, sem definir nada dentro. Agora eu coloquei um void, mesma coisa, significa que eu não tenho parâmetro de entrada. Em seguida, abre chave, e aí eu vou começar com os meus comandos. Primeiro declarando uma variável x, então int x. Veja que é o contrário de Portugal. Em Portugal eu colocaria declare x inteiro. Né? Aqui eu não preciso do declare e eu tasco logo então o tipo e depois o nome da variável. Int x, ponto e vírgula. Então declarei uma variável x, uma variável chamada x do tipo inteiro, então capaz de armazenar um valor do tipo inteiro. Aqui eu estou definindo duas variáveis, y e z, ambas do tipo float. Estou declarando duas variáveis em uma linha só. Não tem problema, também pode. Depois, eu estou declarando char sexo. Então, sexo é uma variável do tipo char. Como a minha função main ela tem um int como parâmetro de retorno, para terminar eu tenho que colocar return 0. Retornando o valor 0. E aí, fecho, termino o meu programa, termino a função main com o fecha-chave. Beleza? Vamos ver como é que isso se comporta na prática, usando um compilador, usando uma IDE. Beleza, vamos lá. Aqui eu estou usando o CodeRunner, que é o meu editor preferido para o Mac. Começo o meu programa, incluindo as duas bibliotecas mencionadas anteriormente. Dei um nome para o meu programa, unidade 3, _ aula 2.c, ok? Começo o meu programa, int main void, abri chave, fechei chave, e aqui o corpo do meu programa. No corpo do meu programa, eu declaro x como variável inteira, y e z como variáveis do tipo float, sexo como variáveis do tipo char. E depois termino o meu programa com return 0. Por que eu estou retornando 0? Porque a minha função main tem como tipo de retorno um inteiro. Se eu clicar aqui no Run, para compilar e executar esse programa, ele vai compilar, executar, mas não apareceu nada na saída. Né? Claro, eu só fiz declarar variáveis, não imprimi nada, não mandei nada para a tela, beleza? Mas o programa compilou sem erros e funcionou normalmente. Ok, vamos ver uns exemplozinhos mais interessantes. Observe que agora, nesse programinha que eu chamei de unidade 3, _ aula 2, _ x2.c, eu começo incluindo as bibliotecas que eu vou precisar, para depois fazer entrada e saída de dados. Começo com a função principal do meu programa, int main void, abro chave e aí declaro as minhas variáveis. Então, int x, ponto e vírgula, estou declarando uma variável x, que é uma variável inteira. Mas eu posso declarar duas variáveis de uma lapada só. Então, int y e z, significa que eu estou declarando duas variáveis aqui, y e z, ambas do tipo inteiro. Depois, na próxima linha, float w. Então, w é uma variável do tipo float. E sexo char, sexo é uma variável do tipo char. Ok, nós já havíamos discutido como declarar variáveis, até aqui nenhuma novidade. Como é que eu faço atribuição de valores a variáveis em C? Para fazer atribuição de valores a variáveis em C, nós usamos o comando igual. Lá no Portugal era a seta. Aqui em C é esse comando de igualdade. Então, muito cuidado. Aqui eu não estou comparando se x é igual a 10. Então, eu estou atribuindo o valor 10 na variável x. E eu posso fazer isso, porque 10 é um valor inteiro e x é uma variável do tipo int. Então, essa linha vai funcionar corretamente.
Depois eu tenho y recebe 20. Beleza, y é uma variável do tipo inteiro, 20 é um valor inteiro, então eu vou conseguir fazer essa atribuição. Veja que o espaço aqui que eu dei não faz a menor diferença, eu vou conseguir fazer essa atribuição sem problemas. Depois eu faço z igual a 30, dei o espaço só do lado direito, só para mostrar que isso não influencia em nada, esses espaços não influenciam em nada. Então z recebe 30, então estou atribuindo o valor 30 na variável z, isso também vai funcionar, porque 30 é um valor inteiro e z é uma variável do tipo inteiro, do tipo int, então ela é capaz de armazenar um valor inteiro. Em seguida eu faço w recebe 2.5. 2.5 já é um valor float. E o w é uma variável do tipo float, então também não vou ter problema com relação a isso. Sexo é uma variável do tipo char, então eu posso atribuir um caractere. Como é que eu atribuo um caractere? A letra ou dígito, né, o valor entre aspas simples. Então aqui eu estou fazendo sexo recebe f, recebe a letra f maiúsculo. Também já discutimos isso lá na tabela ASCII, na nossa aula anterior, em uma das nossas aulas anteriores. Procura lá quando a gente fala de tabela ASCII. Em seguida, o que é que eu estou fazendo aqui? X recebe x mais 2. Então x recebe o valor que já está armazenado em x, que nesse caso é 10, mais 2. Então o valor de x nesse momento é 12. Para eu ter certeza que é 12, eu vou usar um comando de saída de dados, que em C se chama printf. Lá em algoritmos era o comando escreva, né? Aqui é o comando printf. Então eu vou voltar a comentar sobre o comando printf mais à frente na aula, mas dando logo aqui um exemplo. Printf, eu estou querendo imprimir essa mensagem. O valor de x é 2 pontos. Aí eu estou colocando aqui um %d e um /n. /n significa que após a impressão dessa string, dessa mensagem, eu vou saltar para a linha seguinte. Esse %d significa que nessa posição onde tem esse %d, vai ser inserido um valor decimal, um valor inteiro. Que valor inteiro é esse? Ó? É o valor que está na variável após a vírgula. Então, vírgula x. Então, eu vou pegar o valor armazenado na variável x, que no caso seria 12, e vou colocar nessa posição da string, onde tem o %d no lugar do %d. Ok? Vamos ver como é que isso funciona. Então, eu vou colocar o meu programa para rodar, e aí vai ser impresso o valor de x é espaço 12. Beleza? O espaço que eu tinha aqui. E o valor da variável x impresso nessa posição da string, tá? Como um decimal, como um inteiro, então 12. Beleza? Então x realmente tem o valor 12. Show de bola. Vamos para frente agora. Ok, observe que primeiro eu tinha declarado uma variável, int x, e depois atribuído um valor à variável, x igual a 10, por exemplo. Mas eu posso fazer isso em uma linha só. Então aqui eu tenho uma declaração com atribuição. Então eu faço int a igual a 5, vírgula b igual a 10. Então eu fiz a declaração das variáveis e a atribuição ao mesmo tempo. A é uma variável do tipo inteiro, do tipo int, e recebe valor 5. B é uma variável do tipo inteiro, tipo int, e recebe valor 10. Então eu fiz em uma linha só. Ok, vamos ver alguns casos interessantes de atribuição. Tá? Primeiro caso. Aqui eu estou declarando int c. Então c é uma variável do tipo int, o inteiro. E eu vou tentar atribuir a c um valor float, 4.9, um valor real. Então eu estou tentando atribuir um valor real a uma variável declarada como inteira. Vai dar certo? Vai dar caca? Qual vai ser o valor de c? Se eu tentar imprimir aqui o valor de c, qual vai ser o valor de c? Vamos ver. Vou rodar aqui para a gente ver. Então agora veja que foi impresso o valor de x é 12 e o valor de c é 4. Não deu erro, deu um warning, né? Um aviso aqui de warning. Então, veja que foi impresso o valor de x é 12 e o valor de c é 4. Beleza, eu tinha tentado atribuir 4.9, que é um valor float, a c, que é uma variável do tipo int. O que foi que aconteceu? Além do warning, ó, houve um warning, que é um aviso,
dizendo aqui, e o warning está aqui, na atribuição de 4.9 a C. Você tentou atribuir um valor 4.9, que é um valor real, float, a uma variável inteira, ou do tipo int. Mas, deu warning, mas compilou, o programa compilou e executou. Mas o que aconteceu? Né? Ele truncou esse valor 4.9 na atribuição a C. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou o inteiro, a parte inteira. Então, C recebe 4.9. Ele pegou a parte inteira, que é 4, e atribuiu a variável C. Por isso, quando eu imprimo aqui a variável C, ele imprimiu 4. Por que isso ocorreu? Porque o C ele faz o que nós chamamos de conversão implícita. Ou seja, você está tentando atribuir um valor float a um inteiro. Ele vai tentar converter, ele vai converter automaticamente esse 4.9 em um inteiro. Como é que ele faz isso? Truncando o valor e pegando o inteiro 4. Observe novamente que ocorreu um warning, mas isso não é um erro de compilação. O programa compilou e funcionou normalmente. Mas é um warning, é um aviso. Ó, não é bom, tá? Não é bom estar acontecendo isso. Como é que eu faço para solucionar esse warning? Eu poderia fazer o seguinte. Colocar aqui antes do 4.9, entre parênteses, int. Vamos tentar fazer isso e ver o que acontece. Ó, agora ele imprimiu o valor de x é 12 e o valor de c é 4. Mas não apareceu mais o warning. Tá? E o que foi que eu fiz aqui? O valor foi exatamente o mesmo, ó, 4. Mas o que foi que eu fiz? Uma conversão explícita. Então, nesse caso, eu fiz uma conversão explícita. Eu estou dizendo, ó, pegue o 4.9 e converta para o inteiro e depois atribua a variável C. Essa é a maneira correta de fazer, por isso não apareceu o warning, a mensagem de warning. Vamos ver um segundo caso interessante. Ó. Nessa linha, eu estou declarando duas variáveis, D e E, ambas do tipo inteiro, mas eu estou atribuindo apenas um valor, 5, após a variável E. Bom, então, parece meio lógico, óbvio que E vai receber o valor 5. Mas qual o valor de D? Qual será o valor armazenado na variável D? Vamos imprimir aqui o valor de D e vamos imprimir o valor de E, para ver o que acontece. Então ele colocou o valor de D é menos 5,196, tá? E o valor de E é 5. O valor de E é 5, né, como a gente já tinha suposto. Mas por que o valor de D ficou esse número louco aqui? Porque a variável D não foi inicializada. Ela foi declarada, mas eu não atribuí valor nenhum à variável D. Então, que valor é o que está armazenado nessa variável? Um valor qualquer, um lixo, que estiver, porventura, armazenado na posição de memória que foi reservada para a variável D. Beleza? Por isso que apareceu esse número maluco aqui. Se você rodar esse programa na sua máquina, vai aparecer um número diferente. Porque, provavelmente, a variável D vai estar em uma posição de memória diferente. Tranquilo? Mais ou menos. Vamos ver um terceiro caso interessante. Agora, ó, nessa linha 50, eu estou declarando três variáveis, f, g e h, todas do tipo int, tipo inteiro. E estou atribuindo 3 na variável h. Beleza. Não inicializei as variáveis f e g. Nem f nem g foram inicializadas. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, f recebe g mais h. Qual será o valor de f nesse caso? H eu sei qual é o valor que está armazenado na variável h, 3. Mas qual o valor que está armazenado na variável g? Eu não sei. Deve estar um lixo lá qualquer. Eu consigo fazer essa atribuição? F recebe g mais h? Consigo, né? Vamos imprimir aqui o valor de f para a gente ver. Então ele imprimiu, ó. O valor de f é 4. Mas por que 4? Provavelmente porque o h é 3 e o valor que eu tinha em g, o lixo que eu tinha na posição ocupada por g, na posição reservada para a variável g, era algo próximo de 1. Era um valor próximo de 1. E aí quando eu somei, deu o valor 4. Beleza? Provavelmente se você rodar no seu computador, vai dar um valor diferente. Gostou da nossa aula de hoje?
Então, deixa o seu like, clica no joinha, compartilha, chama os amigos, marca aí os amigos da turma e até a próxima aula.